A questão ambiental vive essa semana, senhor presidente, um momento especial, que, aliás, deveria viver todos os dias do ano. Ontem, dia 21 de março, comemoramos o Dia Mundial da Floresta. E hoje, dia 22, comemoramos o Dia Mundial da Água. Essas datas ganham peso maior quando estamos a alguns meses de hospedarmos um dos maiores eventos mundiais sobre o meio ambiente, que é a Conferência do Clima Rio+20. Não só do clima, mas a conferência que trata de todas as questões ambientais, denominada de Rio+20, a ser realizada no Brasil no próximo mês de junho. Eu, como senadora do Amazonas, senhor presidente, estado localizado na região onde se encontra a floresta amazônica, a maior floresta tropical úmida do planeta, com cerca de 5.500 milhões de quilômetros quadrados e onde se localiza também a maior concentração de água doce do planeta, não poderia deixar de me manifestar sobre essas duas importantes datas, comemoradas no mundo inteiro. E quero destacar ainda que minha responsabilidade aumenta quando o meu Estado claramente tem se esforçado para cumprir sua responsabilidade ambiental. Só para citar um exemplo desse esforço, digo que o Estado do Amazonas é o único da região que mantém 98% de sua cobertura florestal nativa intacta. O que, é claro, acontece porque há uma opção econômica clara para a população, a Zona Franca de Manaus. Já falei neste plenário algumas vezes e repito, o maior ganho da Zona Franca de Manaus é a preservação ambiental que promove. E isso beneficia não só o Amazonas, a Amazônia, o Brasil, mas beneficia o planeta como um todo, senhor presidente. Mas, senhoras senadoras, senhores senadores, o Dia Mundial da Floresta tem origem no ano de 1872. A escolha se justifica pelo início da primavera no hemisfério norte e também por um acontecimento especial no estado de Nebraska, ao norte dos Estados Unidos. Foi lá que o jornalista e agricultor Julius Sterling Morton mobilizou a população local para dedicarem um dia em homenagem à árvore. Cada pessoa foi instruída a plantar uma muda para diminuir a escassez de algumas espécies que já estavam em perigo de extinção naquela época, no século XIX. A partir do ano de 1972, a Organização para a Agricultura e Alimentação, ligada à Organização das Nações Unidas, ONU, aprovou o projeto de Julius, tornando a data oficial. Já o Dia Mundial da Água foi criado pelas Nações Unidas no ano de 1992, mesma data em que a organização divulgou a Declaração Universal dos Direitos da Água. Texto que apresenta uma série de medidas, sugestões e informações que servem para despertar a consciência ecológica da população e dos governantes para a questão da água. E eu aqui, senhor presidente, quero destacar que, nesse momento, tem um grupo de senadores que estão na França, não sei se ainda estão, mas estiveram recentemente na França, participando do Fórum Mundial das Águas, um dos mais importantes eventos internacionais. Eu tive a possibilidade de participar de alguns, sobretudo o realizado anterior a este da França, que aconteceu na Turquia. Um fórum extremamente importante e que é um dos poucos fóruns internacionais que promove, paralelamente a esse evento das Nações Unidas, que envolve entidades não governamentais, mas, sobretudo, representantes de governos de países, também nós temos um fórum de parlamentares, um fórum parlamentar mundial das águas, não é? Nós lutamos muito para que outras conferências, não só relativas ao meio ambiente, mas relativas a questões das mulheres, do trabalho, também possam organizar e permitir a realização
realização de eventos parlamentares, porque, afinal de contas, o poder executivo de todos os países é um poder importante, mas o poder executivo sem o poder legislativo não chega a lugar nenhum. As decisões mesmo internacionais, elas só se viabilizam e se transformam em regras locais, não é? Em regras, as decisões internacionais só se viabilizam e se transformam em regras locais após passarem pelo crivo do parlamento. É assim com os acordos internacionais que o Brasil faz, é assim com as convenções internacionais que o Brasil ratifica e participa. Para que isso ocorra, nós do parlamento temos que analisar. Então, eu destaco que a conferência, o Fórum Mundial de Água, valoriza muito e dá um espaço muito importante para os parlamentares do mundo inteiro. E dizia aqui a respeito do Dia Mundial da Água, que foi criado pelas Nações Unidas no ano de 1992, o que levou a ONU a se preocupar em criar um dia com esse objetivo, né, um dia dirigido à questão da água. O objetivo é exatamente que 2/3 da Terra são formados por água. E qual seria a razão, então, para criar? Uma resposta para essa questão, senhor presidente, já que 2/3 da Terra é formado por água, que preocupação poderíamos ou deveremos ter em relação à água? E a resposta para essa questão nós aprendemos todos na escola. Mas a outra construímos tratando o nosso planeta sem a devida responsabilidade. A quantidade de água própria para o consumo ela é pouca, cerca de 0,008% do que existe. Segundo, a grande parte das fontes dessa água, rios, lagos, represas, águas subterrâneas, está sendo degradada pela ação predatória do homem. Hoje mesmo, pela manhã, num dos canais de televisão, acho que foi no Bom Dia, mostrou uma grande matéria a respeito da água e uma matéria no meu estado e na minha cidade, Manaus. Manaus, penso ser um exemplo importante disso, mostrou como as águas subterrâneas da minha cidade estão correndo risco, senhor presidente. Primeiro que nós temos um problema grave de abastecimento na cidade. Infelizmente, Manaus tem o seu serviço de água, abastecimento de água e saneamento privatizado, senhor presidente. Há alguns anos, quando o governador era o hoje prefeito de Manaus, Amazonino Mendes, ele privatizou somente na capital, no interior não mesmo, porque não é nada lucrativa essa atividade no interior, mas privatizou os serviços de abastecimento e de esgoto na cidade de Manaus. Se nós já tínhamos problemas até aquela altura, os problemas só foram se multiplicando com o passar do tempo a partir dessa privatização. Infelizmente, senador Diniz, no ano de 2007, quando o prefeito da cidade de Manaus era Serafim Correia, ele repactuou, poderia ter, de acordo com o que previa o próprio contrato de concessão, de privatização, poderia ter cancelado, anulado aquele contrato e devolvido ao poder público essas atribuições, mas preferiu repactuar. Tanto que, no momento, existe em funcionamento na Câmara de Vereadores da cidade de Manaus uma CPI que está tratando de investigar exatamente a questão de água, porque é inadmissível que Manaus, uma cidade banhada pelo Rio Negro, o Rio Amazonas, Rio Solimões, que passa na periferia da nossa cidade, ou seja, uma cidade banhada pelos maiores rios do planeta, senhor presidente, a população ainda sofra muito com a falta de abastecimento. Gente que vive na região norte, que vive na região leste da nossa cidade, que tem quase 2 milhões de habitantes, é obrigado ainda a carregar lata d'água na cabeça. Mas a matéria de hoje do telejornal mostrava como a cidade de Manaus corre o risco de ver esgotadas suas águas subterrâneas, exatamente pela falta de um planejamento e pelo uso indiscriminado e muitas vezes incorreta desse tipo de água. Enfim, o Dia Mundial da Água é destinado exatamente à discussão sobre esse tema relacionado a esse bem natural que é finito. As pessoas pensam que a água não acaba nunca. Água é um bem finito. E se não cuidado devidamente, com toda a cautela que precisa, nós poderemos sim viver uma falta de água no planeta como um todo. Então, o objetivo
desta data é induzir e conduzir um momento de reflexão, de análise, de conscientização e de elaboração de medidas práticas para resolver este problema. Agradeço, concluo, dizendo que esses 2 dias especiais buscam nos voltar para repensarmos nossas ações em relação ao meio ambiente, estão totalmente interligados, ou seja, o Dia da Floresta com o Dia da Água. Uma é muito importante para a outra. Então, quero deixar aqui evidente a nossa preocupação, dizer que precisamos urgentemente de uma reconciliação entre o desenvolvimento econômico e o meio ambiente, ou seja, precisamos seguir na busca de um desenvolvimento sustentável para o planeta e principalmente para o nosso país, detentor da maior riqueza natural do planeta. E peço de Vossa Excelência, senhor presidente, que considere meu pronunciamento como lido na sua íntegra. E só concluir dizer que o Estado do Amazonas está organizando muitas atividades em relação a essas 2 datas importantes. Obrigada.